Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Trazemos convidados especiais que estarão dialogando com o telespectador, levando as suas impressões, sua experiência, seu conhecimento e, acima de tudo, analisando o quadro geral pós-eleições no país. E Flávio Pazzato, sociólogo, eles estarão, repito, conversando com os telespectadores sobre eleições 2010. Flávio Pazzato. A dúvida é saber onde que esses 20 milhões de votos da Marina vai ir, né? Todos aqui, né, os mestres aqui, falar sobre isso. Eu acredito que os 20 milhões de votos da Marina tendem a 60% ir para Dilma, 30% ir para o Serra e 10% simplesmente o eleitor vai, eu sou contra, mas vai anular, né, ou vai votar em branco, né? A Marina Silva, ela como pessoa, o Lula deve estar conversando com ela. Por quê? Porque ela veio do PT e ela é amiga pessoal do Lula. Então, essa hora está tendo uma reunião em Brasília, né? O Tasso está indo para lá, o Paim todo vai ter uma força-tarefa lá, vai ter uma reunião hoje de tarde, às 5 da tarde, né? Justamente para articular, né? Rearticular a campanha da Dilma, entendeu? Então eu acredito que a Dilma ganha essa eleição, 60% dos votos da Marina vai para Dilma, e o Serra, ele vai ter várias dificuldades, mas ele vai ter algumas coisas que eu acho que ele vai acabar sendo favorecido no debate. Primeiro, que há, né, um zum que a Veja, né, todos nós sabemos que a Veja ela tem posicionamento, né, o Estado de São Paulo fez um editorial também apoiando o Serra, que a Veja tem uns 2, 3 escândalos guardados para estourar a semana que vem, né? Então isso daí vai acabar atrapalhando um pouco a Dilma, mas eu acredito que no final das contas, no segundo turno, a Dilma vai ganhar com uma certa facilidade. Estamos com o Democracia aqui pela TV Assembleia falando sobre as eleições de 2010. O Flávio Pazzato tem detalhes para falar do que ele pensa sobre esquerda e direita. Flávio. Olha, a questão da direita e da esquerda, na base, lá no povo, lá, eu acho que não cola. O que cola no povo e vai ser o debate entre a Dilma e o Serra vai ser a qualidade de vida que eles levaram, né, para o povo brasileiro. Então eu vejo assim, ó, o povo brasileiro hoje, ele está melhor ou pior que no Fernando Henrique Cardoso, né? O nível de desemprego está maior ou menor do que no Fernando Henrique Cardoso? Eu ainda acho que a Dilma vai trabalhar estratégias 8 anos de Lula comparado com 8 anos de Fernando Henrique Cardoso. Porque essa estratégia é a melhor estratégia para ela. É você comparar 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, onde o PIB cresceu a 2% a 3%, e o Lula cresceu a 6%, 7%. Acho que essa aí vai ser o norte da estratégia da Dilma em relação ao Serra. O Serra, para mim, é o segundo pico. Essa votação dele, talvez uns 5 milhões, vão estar assim, mais uns 10 milhões de votos, ele até consegue, mas não vai ser o suficiente para ganhar da Dilma. E outra coisa, né? Ganhando com um voto, você ganha a eleição, né? Então, eu acredito que a Dilma vai ganhar justamente por causa disso. Fazer uma comparação, 8 anos de Fernando Henrique, 8 anos de Lula, com certeza o povo brasileiro vai entender que os 8 anos de Lula foi melhor que os 8 anos de Fernando Henrique. Até não por questão econômica, porque as pessoas falam assim, não, mas o Fernando Henrique, o Itamar Franco, na verdade, né, criou o Plano Real, e o Fernando Henrique, como ministro, acabou com a inflação. Mas acontece que na área social, o governo Fernando Henrique Cardoso, que é do mesmo partido Serra, ele pecou muito. Não adianta você acabar com a inflação e você deixar o teu povo na miséria. Não adianta você acabar com a inflação e não dar acesso ao jovem carente a entrar na universidade, a entrar numa PUC, numa URGS, numa UBRA, numa Unicinos. Então eu acho que, fazendo a comparação entre 8 anos de Fernando Henrique e 8 anos de Lula, e trabalhando na área social, a Dilma vai levar vantagem no debate ela e o Serra. Então eu acho que as pessoas estão achando assim, não, o Serra tem mais experiência. Mas acontece que na hora que você se debruçar de dados concretos e transmitir esses dados para o povo brasileiro vai ficar mais do lado da Dilma. Quer dizer, me parece que é urgente
tá? Se é que não foi feito isso ainda, eu acredito que já foi feito durante o processo eleitoral, né? Essa vitória com 54% não é fruto só de programas de televisão, né? É também de alianças que são costuradas. Que foram também muito influentes. Lógico. E aí é uma questão de capacitação profissional. Exatamente. E também a volta da militância, né? Porque eu que caminho na rua e a militância voltou. Quando teve os problemas que teve no governo Lula, do mensalão e tudo mais, a bandeira do PT estava enrolada. E se vocês viram à noite, na frente do PT, a sede lá estava lotada. As pessoas estavam caminhando com a bandeira vermelha. Isso daí que a militância ajudou muito, esses 54% de voto do Tarso, foi muito também por causa da militância também, né? Cara, o Tarso eu até concordo contigo, é um estadista, mas a militância ajudou muito. Ou seja, ele vai além da votação que foi construída para candidato a presidente do Lula. Eu só acredito, sim, a única coisa que eu discordo é a questão das células de brigadeiro. Tem muita demanda que está reprimida. Vou dar um exemplo, a educação. Falta, o CEPERES está aí, eu respeito o CEPERES, como respeito a FIES, como respeito a FARSUL. O CEPERES avisou, falta 3.000 professores, né? Então tu vai ter que contratar 3.000 professores, né? A Emater está com problema que falta técnicos aí fora para fazer assistência técnica. Então o César de Brigadeiro, ele talvez aqui na Assembleia. Agora, as categorias do funcionalismo público, eles não é questão só de salário, é questão que falta gente. Eu acho que o primeiro ano do Tarso ele vai ter que sentar com os funcionários públicos, com o CEPERES e explicar o que ele quer fazer. Porque as demandas do funcionalismo público foi muito maltratado no governo da Ieda, estão aí e a gente sabe que o funcionário público, né, quando eles querem se unir, se unem. Tá? Os técnicos científicos encheram as galerias aqui quando teve a votação. Né, deixa eu pegar esse gancho aí dos movimentos sociais. Eu acho que é fundamental, tá? E era aí, por aí mesmo que eu queria ir, você entende? Quer dizer, ninguém constrói um projeto de desenvolvimento, tá? Nas atuais circunstâncias que a gente tem, tá? Se não ganhar as outras forças políticas, tá? Se não ganhar as forças, né, organizadas da sociedade, tá? E, no nosso caso, se não implantar um programa de reforma do Estado muito profundo. Tá? Quer dizer, não é só uma questão financeira, mas é também uma questão de eficiência da máquina pública. Veja, você trouxe o exemplo da falta dos 3.000 professores denunciados pelo CEPERS. Eu vou te fazer uma afirmação. 3.000 professores vão faltar todo início de ano, qualquer que seja o governo. Sabe por quê? Porque os professores se aposentam. E eles se aposentam todos ao final do ano. Eles têm que ser repostos. Entende? Quer dizer, se o CEPERS não for ganho para o diálogo, de qualquer que seja o governo, Ieda, Tarso, qualquer governador, vai encontrar uma resistência brutal. Ele tem sempre essa pauta de reivindicações. Sim, precisa haver disposição, precisa haver disposição de diálogo em ambas as partes. Não que o CEPERS deixe de reivindicar, né? E não que o governo do Estado deixe de levar as suas propostas. Mas precisa que os dois sentem com disposição de chegar a um acordo. Não é? Quer dizer, se os dois sentarem com disposição de enfrentamento, pura e simplesmente, nós não vamos ter nunca a possibilidade de superar em paz. E essas demandas, de fato, elas são, não só se restringe à questão do número de professores, mas tem bombas relógio que estão armadas. Sim. Quer dizer, o piso salarial dos professores, se ele for implantado na forma da lei a seco, ele praticamente duplica a folha de pagamento, ou seja, é uma coisa que não que não mereça ser duplicado. Exato, mas efetivamente é inviável. Então, a questão da dívida do Estado, a questão das finanças públicas, a questão da Previdência, são uma série de questões que são bombas relógio, que em que pese o atual governador ter dito que tinha saneado as finanças, a situação ela não é uma situação sustentável de maneira nenhuma, tanto que o governador atual, quando se botou a fazer obras, teve que usar o dinheiro do fundo previdenciário que estava lá separado para pagar as aposentadorias. Ou seja, nós temos um Estado que não... verba também destinada aos precatórios. Ou seja, a ideia de que se saneou as finanças do Estado é uma ideia que não é verdadeira, e ao que tudo indica, o candidato Tarso e o futuro governador está contando é com uma dinâmica de crescimento econômico que te permita
ter uma arrecadação crescente que permita neutralizar isso. Mas de maneira nenhuma, e eu acho que nisso o Flávio está coberto de razão, quer dizer, em que pese o quadro de sustentação política desse governo ser altamente favorável, não quer dizer de maneira nenhuma que vai ser um governo que vai acontecer sem turbulências, porque essa situação de gestão do Estado, ela realmente, não só do ponto de vista financeiro, que eu acho que é o mais conhecido, mas também desse ponto de vista que o Tadeu coloca, de uma série de ineficiências, superposições, que demandam, sem dúvida nenhuma, uma política ousada de reforma do Estado, que é muito complicada, porque aí gera todo tipo de resistência. Mas Terson, eu acho que tem uma questão importante aí, é como tu enfrenta a turbulência, a forma como tu enfrenta a turbulência. A gente teve aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, um governo estritamente técnico. Né? Tecnocrático. Tecnocrático ao extremo. E nem sempre a resposta que tu tem que dar para o funcionalismo público, ele passa por essa linha. Né? Então isso já gera um enfrentamento. Eu até, de certa forma, eu brinco um pouco com meus alunos, né? Quando eu dou aula na administração de empresas, eu digo, olha, em determinado momento no estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos um conjunto de meninos, né, com seus 26, 27 anos, dando ordem para senhores de 50, 60 anos que já tinham uma bagagem, uma experiência acumulada, que não podiam, que entendiam que aquela forma de agir, que aquele qualidade total, aquela retórica, né, que foi colocada para dentro do Estado, que não combina com o Estado, né, havia sido instalada lá. Então, quer dizer, isso cria uma incomodação muito grande. E porque são pessoas que não têm a capacidade ainda, podem ser pessoas talentosas, mas que não têm a capacidade ainda de administrar essas suscetibilidades que são típicas, né, de quem tem que assumir um cargo de gestão. Tu tem que saber administrar as diferenças. E eu vejo isso nesse novo governo do Tarso. Eu acho que ele é um governo que tem capacidade. Primeiro, antes de vocês reclamarem, vamos colocar as demandas na mesa, vamos sentar, vamos discutir, vamos ver o que é possível. Bom, não é possível implantar o piso nacional nesse momento para o magistério. Perfeito? Mas vamos criar uma agenda e um prazo para que essas coisas comecem a acontecer e que dê a confiança também para o... Tem um método proposto. Tem um método, exatamente. Né? Então não basta dizer não faço. Tem que fazer ao longo Olha, do não pode tempo. ter nem arrogância de alguns governos, tá? Nem a inércia de outros governos, tá? E nem a desconversa de alguns outros governos também. Tá? Quer dizer, tem que ter um projeto, tem que ter um plano, não é isso? E precisa ser negociado. Nós temos 1 minuto e meio para cada um dos convidados, já que estamos chegando ao final do Democracia de hoje aqui pela TV Assembleia, para a sua mensagem de encerramento por hora. Flávio Pazzato. Eu agradeço o convite, né, e espero que todos os eleitores desse Brasil procurem, no momento, observar bem o debate entre esses dois candidatos, Dilma e Serra. Porque a política é uma das coisas mais importantes que tem na vida. Aristóteles dizia que o homem é racional e outros já diziam que o homem é político. Então, o voto é algo muito importante e acompanhar os programas eleitorais também é muito importante. E, de preferência, depois que um ou outro, ou Dilma ou Serra, foi eleito, guardar as propostas que eles apresentaram, né, que saem na mídia, saem nos jornais, né, da grande imprensa, e cobrar daqui a 3, 4 anos se o que o Tarso Genro, o que a dona Dilma ou o seu Serra prometeu, ele cumpriu, ou pelo menos 70% ele cumpriu, porque a gente sabe que tem muitas promessas aí que é meio difícil de cumprir em 4 anos, mas pelo menos deu encaminhamento. Então, isso que eu peço a todos que estão me vendo, responsabilidade na hora do voto. Obrigado, sociólogo Flávio Pazzato.